Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre a litania de São José ou ladainha de São José. Nós estamos, para quem participar agora, ao vivo, sejam muito bem-vindos. Quem for ver esta live gravada, eu vou pedir que vocês que não são inscritos ainda na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal, que se inscreva lá no canal Gotas de Catequese no YouTube. Também quem não seguir aqui o canal no Instagram, Gotas de Catequese, vai lá, faça sua inscrição, e acompanhe aqui o nosso trabalho, que a gente tenta trazer a catequese da Igreja Católica para todos, que conseguirem acompanhar o canal. Peço que vejam lá no YouTube, canal Gotas de Catequese. Nós temos alguns cursos lá iniciados. Temos o curso de consagração à Nossa Senhora, e nós estamos sempre colocando algum tema novo, e todas essas lives eu estou colocando também lá. Estou baixando e eu gravo no YouTube e deixo lá. Então quem não assistiu as outras lives, as primeiras lives sobre a Redescobrindo São José, então pode voltar lá, tanto aqui no IGTV, essa live vai ficar gravada no IGTV, quanto no canal Gotas de Catequese no YouTube. Então vamos iniciar a nossa live hoje com a oração Memorare a São José, que é retirada deste livro aqui que eu já apresentei em outras lives, Consagração a São José. Este padre americano, ele escreveu este livro para incentivar as pessoas à devoção a São José, se consagrarem, e ele pedia que o Papa Francisco, na época, pedia para as pessoas rezarem para que o Papa Francisco declarasse um ano a São José, porque nos momentos em que a Igreja esteve em dificuldade, a Igreja pediu a São José que intercedesse pela paz do mundo, pelas coisas que estavam acontecendo, e São José é um santo protetor da Igreja, terror dos demônios, e a Igreja sempre recorreu a ele. O que acontecia? São José, de tão silencioso que ele era, inclusive na Bíblia, ele é o único personagem que não fala, que não tem uma fala para ele. Tudo que se comenta de São José são as ações dele, os sonhos que ele tinha, como ele recebia a missão, a tarefa que Deus o enviava através do anjo em sonho, e depois do sonho ele cumpria o que Deus tinha pedido, através do anjo. E há 150 anos São José foi proclamado patrono da Igreja, pai espiritual da Igreja. Ele que é pai adotivo de Jesus Cristo, cabeça da Igreja, também há 150 anos, pai espiritual do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E este ano, o Papa Francisco, para celebrar esses 150 anos, também num momento difícil que nós estamos vivendo, não só na Igreja, mas no mundo inteiro, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, o ano proclamado a São José, consagrado a São José. Então, é um momento propício para as pessoas se consagrarem a São José. Quem for de Maceió e quiser adquirir comigo este livro, é só mandar uma mensagem aí pelo Instagram e a gente providencia, fazer a entrega. Então vamos à oração. Memorare a São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção.
Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, hoje eu tinha prometido que aqui comigo estaria o Padre Cícero Lenisvaldo, mas aí ele não conseguiu estar hoje conosco e ficou para a próxima live, a próxima quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira, esperamos ter aqui como convidado o Padre Cícero Lenisvaldo para conversarmos um pouco sobre São José e a devoção a São José, a devoção ao patrono da Igreja. E hoje, bom, mas antes disso, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte: eu sempre trago a imagem aqui de São José, essa imagem onde São José carrega um lírio, nas mãos, e no outro braço tem o menino Jesus. Essa é a imagem mais tradicional de São José. Existem outras imagens que ele está com ferramenta de carpintaria, mas essa é a imagem mais tradicional. Mas hoje eu trouxe aqui para apresentar a vocês uma imagem que ficou muito conhecida, depois do pontificado do Papa Francisco, porque é uma imagem de devoção do Papa Francisco, São José dormindo. E a tradição diz que a pessoa que deseja alcançar uma graça, escreve a graça num pedaço de papel, coloca aqui embaixo, e São José dormindo em cima, para que São José sonhe com isso, e fazendo referência aos sonhos que São José tinha com o anjo e com a missão que Deus mandava para ele através do anjo, através de sonhos. E a pessoa, se a pessoa for merecedora e também se a graça for pertinente conforme a vontade de Deus, a pessoa recebe a sua graça. Então eu trouxe essa imagem a título de curiosidade. É uma imagem que ficou conhecida agora por causa da devoção, ficou mais conhecida agora por causa da devoção do Papa Francisco, São José dormindo. E aí algumas pessoas realmente alcançam algumas graças, sendo da vontade de Deus, colocando o seu pedido embaixo da imagem de São José. São José dormindo também faz referência a José do Egito, que é o precursor, como é que eu diria, é o paralelo do Antigo Testamento a São José, porque José do Egito também tinha sonhos e ele decifrava sonhos. Então é uma prefiguração, a palavra mais correta é essa. A prefiguração de São José é José do Egito. Mas e hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos conversar sobre o quê? Nós vamos conversar sobre a ladainha de São José. Dos santos da Igreja, depois da Virgem Maria, São José é o único que tem uma ladainha própria. Nós temos a ladainha de todos os santos, que a gente reza em um momento, principalmente reza na liturgia, principalmente no dia de todos os santos. Nós rezamos a ladainha de todos os santos. A ladainha da Santíssima Virgem Maria, a ladainha de Nossa Senhora, que a gente recita mais vezes durante o ano, e a ladainha de São José. Então, a ladainha de São José é a única ladainha de um santo da Igreja Católica, tirando a Virgem Maria, que ele tem uma ladainha própria, reconhecida pela Igreja, promulgada, aprovada pela Igreja. É o único santo que tem uma ladainha própria. E a ladainha da Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, que também tem a sua ladainha própria. Nenhum outro santo tem uma ladainha reconhecida e aprovada pela Igreja. Se recita algumas outras ladainhas de outros santos, mas elas não são um documento da Igreja. Elas não podem ser rezadas na liturgia, por exemplo, na missa. A de São José pode, a de todos os santos pode, e de Nossa Senhora também pode. Bom, e esta ladainha em honra a São José, quando foi que ela apareceu? A ladainha apareceu, foi aprovada pelo Papa São Pio X em 1909. Então, uma ladainha que tem 112 anos de aprovação pela Igreja.
Sua composição tem como base a ladainha de Nossa Senhora, né? Então a composição dela, nós vamos ver aqui, é conforme a ladainha de Nossa Senhora. E essa ladainha, ela tem a primeira parte, que é o Kyrie, né? Kyrie eleison, Cristo eleison, né? O Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Depois tem uma invocação à Santíssima Trindade. Depois nós temos uma invocação à Nossa Senhora. E aí vem 24 invocações a São José. E o que é que essas invocações elas tratam? Elas tratam do quê? Elas descrevem as virtudes e o papel que São José desempenhou no mistério da redenção, sendo pai adotivo de Jesus Cristo. Então, a ladainha de São José foi aprovada pela Igreja em 1909 pelo Papa São Pio X e traduzida, né, em diversas línguas, mas ela é também recitada e ela está na Igreja como aprovada em latim, né? Então, todo documento da Igreja ele é escrito, redigido primeiramente em latim. Se ele não for redigido em latim, ele é traduzido para o latim. E principalmente as peças litúrgicas. As peças litúrgicas, elas possuem a sua composição no latim. E do latim é que ela é traduzida para a língua que a gente chama de vernácula, para o vernáculo, que é a língua própria de cada país, de cada região. Bom, então, São Pio X promulga, né, ele aprova a ladainha, publica. A ladainha pode ser recitada a partir daí, né, na liturgia, nas missas, para ser mais claro. E São José é o único santo que tem uma ladainha própria, né, além da Virgem Maria. Bom, uma curiosidade que eu trago aqui, cabe ressaltar que durante o século XVII, né, do ano 1601 a 1700, se difundiram várias ladainhas em honra do Santo Patriarca, porque depois que São José é proclamado patrono da Igreja, né, patriarca da Igreja, as pessoas começaram a vivenciar a devoção a São José. E aí, não é de se estranhar que algumas orações surgem, né, ou novas orações, e a ladainha de São José surge. Mas, com cada ladainha dessa tinha um número variável de invocações. Mas a Igreja decidiu pegar um conjunto, né, de invocações dessas e aprovar, né, colocá-la como norma, como um documento, né, através de um documento, aprovar uma ladainha, vamos dizer assim, oficial, né. Essa ladainha oficial, ela pode ser usada nas celebrações litúrgicas. Então, vamos ver quais são as invocações que tem. Então, existe essa primeira parte, né, do Kyrie, da invocação à Santíssima Trindade, à Virgem Maria, 24 e depois 24 invocações a São José. Essas 24 invocações, ela é dividida em 3 partes, que são as partes que nós vamos ver aqui, né? E depois dessas 3 partes, aí vem a parte final e o oremos, né? Bom, então nós temos o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos, né? Toda a ladainha tem esta primeira parte. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Depois vem Santa Maria, rogai por nós. E aí começam as invocações a São José. A primeira é o nome do patriarca. São José, rogai por nós. Ilustre filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós.
Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Essas são as invocações a São José. Depois vem o Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. E encerra a ladainha com a oração. Oremos, ó Deus, que em vossa inefável providência escolheste São José por esposo de Maria, mãe de vosso Filho. Fazei que, venerando-o na terra como protetor, mereçamos tê-lo como intercessor no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta é a ladainha de São José. Eu tenho aqui em latim também, mas nós não vamos ler no latim. Bom, então como é que se divide esta ladainha? Ela é dividida em 3 partes. As invocações a São José são divididas em 3 partes. A primeira parte é a participação de São José no mistério da redenção. Então, as primeiras invocações, ele se refere à participação de São José nos mistérios da redenção. Então, faz referência a Jesus e Maria e a Sagrada Família. Após as invocações iniciais da Santíssima Trindade, que a gente vê que é o Kyrie e a invocação da Santíssima Trindade, e das 2 invocações chamadas genéricas, né, a Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, e ao próprio São José, este é recordado com 7 títulos que atestam seu papel singular na história da salvação. Então, o Papa Pio X, pegando aquelas invocações que já se tinha de São José, ele pega as 7 primeiras, né, que faz referência ao plano de redenção, né, e coloca essas 7 primeiras invocações, né, a São José. Então, 2 títulos destacam sua relação com as promessas do Antigo Testamento. Então, o Papa já pega 2 das invocações que já fazem referência ao Antigo Testamento, que são o quê? Ilustre filho de Davi e luz dos patriarcas. José figura como a luz que vinha dos patriarcas para iluminar o que viria a ser o plano da salvação. Então, veja, como a gente conversou em lives anteriores, quando Deus pensa o plano de salvação, a gente imagina que ele só viu, né? Jesus Cristo viria nascer, né? Iria nascer de uma mulher, pronto. Estava traçado o plano da salvação somente com Maria. Mas não foi bem assim. Quando Deus pensa as coisas, ele pensa completamente. Então, São José também já estava no plano de Deus. É tanto que a interpretação da igreja é muito clara e a referência clara já no início da ladainha de São José, fazendo a referência de José como ilustre filho de Davi e luz dos patriarcas. José, como Jesus, é filho de Davi, filho de Abraão, né? E aí, diga-se já também, conforme a gente já conversou
poderemos aprofundar com o Padre Cícero Lenisvaldo na semana que vem, e na próxima live, né? Mas aqui a gente já diz o que falou nas lives passadas. São José é um príncipe, né? Porque ele é da família real de Davi. Ele é da família de Davi, então de família real. Ele é descendente da casa de Davi. Então ele faz parte da dinastia do rei Davi. E por que ele não era o rei de Israel na época, né? Podemos perguntar assim. Porque a dinastia de Davi tinha perdido, por causa de tantas guerras, a dinastia de Davi tinha saído do poder temporal. Então, por isso, José era um carpinteiro e não um membro da corte do rei, que na época de Jesus era o rei era Herodes, mas submisso ao imperador romano, né, o César romano. Então o rei de Israel era submisso ao César romano, de tantas guerras, né? Mas José é de uma linhagem real, né? Então São José é um príncipe, também Nossa Senhora, porque Nossa Senhora também é da linhagem de Davi, e os dois, eles sendo desta linhagem, né, Nossa Senhora gera o Filho de Deus, e como pai, né, na terra, pai adotivo, São José é escolhido e é quem dá o nome de Jesus, né? O anjo manda José dar o nome de Jesus a Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré. E quem dá o nome é quem é considerado pai, né? O pai legal, vamos dizer assim. Então, juridicamente, José que é o pai de Jesus, e ele atesta isso dando o nome e fazendo cumprir as coisas que recebia de Deus. Bom, então 2 títulos destacam isso, né, na relação com o Antigo Testamento. Depois vem mais 2 títulos, recordam sua relação com a Virgem Maria, logo em seguida, né, esposo da Mãe de Deus e casto guarda da Virgem. Então Maria, virgem antes, durante e depois do parto, o guardião da virgindade, não somente dela, mas dele também, é o próprio São José. São José é que ele, sendo o esposo da Virgem Maria, se mantém casto, por isso o lírio aqui, que São José segura, da pureza, né? Da pureza da castidade, mas da pureza do coração também, da pureza em não viver em pecado, né? E ele é quem é o protetor da virgindade de Maria, né? Porque ele, como esposo, teria, entre aspas, o direito, né, na sexualidade de ter Maria como esposa, cumprindo as regras do matrimônio. Mas não, no caso deles, a família era especial, porque eles tinham que viver, eu já falei isso nas lives, uma das lives anteriores, né, eles tinham que viver na terra como já se vive no céu. Os 3, como eles vivem no céu, eles já tinham que viver aqui na terra, porque não há essa distinção, né? A Sagrada Família de Nazaré aqui e no céu, eles se comportam da mesma forma, né? Claro que lá na glória, aqui com todas as mazelas do poder, das concupiscências temporais, né? Causados pelo pecado original, né? Maria não tinha o pecado original, São José sim, mas Maria não tinha, mas mesmo assim o corpo dela sofria as mesmas coisas, dor, sofrimento, que todos os outros seres humanos sofrem por causa do pecado original. Depois vem mais 2 títulos que atestam sua missão junto a Jesus Cristo, né? Sustentador do Filho de Deus, né? E zeloso defensor de Jesus Cristo. Sustentador é aquele que dá o sustento para o menino até ele se tornar adulto, né? Dando casa, comida, cuidando da segurança, educando, né? Ensinando um ofício a Jesus Cristo, principalmente ensinando, educando a ele respeitar o Pai do céu. É através do respeito que Jesus Cristo tem a José que ele passa a entender a relação que ele tem que ter com o Pai do céu, né? Com Deus. E zeloso defensor de Jesus Cristo, né? Disse que São José ele morre antes de Jesus Cristo ser crucificado, porque se ele fosse
estivesse vivo na crucificação de Jesus Cristo, ele não permitiria que os guardas romanos e os judeus levassem Jesus Cristo para ser crucificado. Então poderia impedir o plano de Deus, porque ele ia defender Jesus Cristo com, como se diz aqui no Nordeste, com gosto de gás, né? E não ia permitir que o seu filho Jesus fosse morto. Então há quem diga, né, que São José ele morre antes para poder dar espaço para o cumprimento do plano de salvação estritamente, do jeito que tinha sido elaborado, pensado por Deus. E por fim, um título, né, dos 7, um título recorda ao mesmo tempo sua relação com Jesus e sua relação com Maria, chefe da Sagrada Família. Lembrando que em uma live anterior eu comentei que São José, sendo o menor deles, até em santidade, né, sendo o menor deles na hierarquia, primeiro vem Jesus Cristo, depois a Virgem Maria e por último São José. Mas era o contrário na Sagrada Família de Nazaré. São José detinha a chefia, vamos dizer assim, o governo da família, Maria submissa a José, Jesus submisso a Maria e a José. Veja que humildade dos três, né? Mesmo Jesus sendo o Criador, né? Deus Pai, né? Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a unidade trina, é um único Deus. Então Jesus Cristo, na segunda pessoa, não é o Criador, né? Mas sendo Deus, aquelas pessoas que ali estavam, foram escolhidas, José e Maria, tinham que ser submissos a Ele, porque Ele é Deus, né? Jesus Cristo é Deus. Mas no plano da salvação, Jesus se faz o menor dos três, né? E é submisso aos outros dois. Maria, na sua humildade, sabendo que é mãe do Filho de Deus, né? O próprio Deus ali, mas ela faz as vezes de mãe, né? Cuida como mãe, educa como mãe. E São José, sendo o menor dos três, né? Na hierarquia, na santidade, né? Porque, por exemplo, dos três, José nasceu com o pecado original. Jesus Cristo não, porque é Deus, e Maria foi protegida, mesmo sendo um ser humano em tudo, né? Maria foi protegida para poder gerar o Filho de Deus. E sendo José o menor deles, era quem tinha o governo da família. Então, ele sendo humilde, governava toda a família, os outros dois eram submissos a ele, e na humildade dos três e no amor dos três, se via ali como é a relação da Santíssima Trindade nos três, na família de Nazaré. O que a Santíssima Trindade vive, né, fica refletido um pouco na família de Nazaré, que é o papel, como deveria ser todas as famílias da terra, todas as famílias, a partir de Adão e Eva, todas deveriam ser assim, mas infelizmente com o pecado original isso foi mudado e até hoje a gente sofre com essas consequências, com as consequências disto. Bom, então essa foi a primeira parte. A segunda parte, ela desculpe. A segunda parte, são invocações às virtudes de São José. Então, o segundo grupo de invocações recorda 8 virtudes de São José. As primeiras 6 invocações, à semelhança da ladainha de Nossa Senhora, usam o grau superlativo, né, para indicar suas virtudes. Vou ler aqui. José justíssimo, castíssimo, prudentíssimo, fortíssimo, obedientíssimo e fidelíssimo. Então vejam que as invocações a São José, né, pelas suas virtudes, né, na composição das 8 invocações, né, que compõem as virtudes de São José, as invocações são colocadas, as 6 primeiras, no superlativo, para dizer que José não somente era justo, ele era mais que justo. Utiliza-se aí o grau superlativo para exprimir o quão grande era esta pessoa. Castíssimo, quer dizer, ele protegia não somente a virgindade da Santíssima Virgem Maria, mas também a dele. Por isso, aqueles que buscam viver a castidade, que desejam, que têm o desejo
de viver a castidade e os que precisam viver a castidade, né, que na verdade são todos os que não se casam, devem viver a castidade. E os que se casam devem viver a castidade para fora do matrimônio. No matrimônio se tem a questão conjugal, os cônjuges, né, mas fora tem que se manter casto. Então, quem precisa viver a castidade tem dificuldade, reze a São José. São José é o castíssimo, é aquele que consegue ensinar aqueles que pedirem como ele viveu. Porque ele viveu, ele, em sendo casto, ele viveu sua santidade, na sua humildade também. Prudentíssimo, ou seja, Jesus Cristo, São José, não fazia as coisas ele fazia muito rápido. O anjo avisava para ele em sonho e imediatamente ele cumpria. Mas isso não quer dizer que ele agia atabalhoadamente. Não, ele era prudentíssimo. Né? Ele agia na prudência, ele pensava, ele raciocinava antes. Já conversei na live anterior, numa das lives anteriores, né, dessa série de lives, sobre por que São José ia renegar Maria, ia deixar Maria de lado. Muitos acham que é porque ela apareceu grávida, ele duvidou que ela não estava sendo fiel a ele. Essa é uma forma errada, uma forma anacrônica, como a gente diz. É pensar como se vive hoje, como naquela época. É pensar as coisas que a gente vive hoje como se o pensamento daquela época fosse o de hoje. Isso é um anacronismo. Não foi assim. Quem tiver curiosidade de ver por que José quis rejeitar Maria, não foi porque ele desconfiou dela. Então vejam lá as lives anteriores, são 5 lives antes dessa, e aí numa delas vocês vão ver isso aí. Além disso, fortíssimo, precisava ter fortaleza, ser forte para poder cumprir a missão que Deus deu de ser o protetor da Sagrada Família, né? De ser o pai adotivo de Jesus, né? Ser o protetor da Virgem Maria. E por isso que a gente sabe que José não era um velho, né? José era jovem, José era viril, né? José era forte, fortíssimo, como a gente diz na ladainha. Depois, obedientíssimo, porque ele não escutava, ele não tinha um segundo sonho. No primeiro sonho, o anjo dizia, ele já cumpria. Né? E fidelíssimo. Fidelíssimo, ele era fiel primeiramente a Deus. Né? Depois, fiel à sua missão. Depois, fiel à sua vida de família. Né? Fidelíssimo. Bom, e a 7ª invocação também remete à ladainha de Nossa Senhora, desta vez com o recurso à imagem do espelho. Assim como a Virgem Maria é invocada como espelho de justiça, seu esposo é espelho de paciência. São José, é tanto que, vejam que a igreja, 2000 anos, há 150 anos só, então 850, 900, quase 9 séculos depois, é que São José, aliás, 19 séculos, né? 19 séculos depois, 18 séculos depois, São José é proclamado patrono da igreja. Ele espera 18 séculos para ser reconhecido como pai espiritual nosso, né? Nosso pai espiritual do corpo místico de Cristo. Então, muito paciente, José. Então, é invocado como espelho de paciência. Ambos, com efeito, né, refletem a luz que provém de Deus. Tanto da Virgem Maria, espelho de justiça, quanto José, espelho de paciência, refletem a luz que provém de Deus, fonte de todo bem. Então, José e Maria refletem a luz que vem de Deus. Por fim, a última invocação dessa sessão, que define São José como amante da pobreza, deve ser entendida à luz das bem-aventuranças evangélicas. A pobreza material em si não é virtude, mas sim a pobreza de espírito, que se manifesta como humildade, simplicidade e obediência. Então, é esta
esta pobreza, que não é a pobreza dos bens da terra, né? Não é nesse sentido, e que que José é aclamado, né? Invocado como amante da pobreza. Amante da pobreza é a pobreza de espírito, na humildade, na simplicidade e na obediência. É assim que a gente proclama José, amante da pobreza. Veja que tem muita gente hoje em dia que diz que ama os pobres, né? Que faz tudo pelos pobres e etc, etc, etc. E aí esquece que pobre para a igreja não é somente aquele que passa fome, aquele que não tem bens materiais. Tem muitas pessoas que têm uma riqueza muito grande e são apegados. São apegados às coisas materiais. E também tem aqueles pobres que passam fome, mas são tão apegados que tem medo até de morrer. E tem medo de morrer de Covid agora, né? Tão apegado que é as coisas materiais, né? E aí a gente tem que raciocinar e pensar. José era o amante da pobreza, né? Mas o amante da pobreza daqueles que têm humildade, simplicidade e obediência, independente das coisas materiais que possua ou não. Então a gente tem que ter muito cuidado na diferença dessa situação de chamar de pobre aquele que os pobres, né, o pequeno rebanho que Jesus Cristo fala, que são Anauim, os Anauim. Né? Anauim é como se fosse um pequeno rebanho de pobres, uma pequena quantidade de pobres. Mas esses pobres que Jesus fala, né, que é quando a igreja, né, os últimos momentos da igreja, a gente só será um pequeno rebanho de pobres. Mas é um pequeno rebanho de pobres não das pobrezas materiais, mas da pobreza em espírito, né, que é a pobreza de espírito, que é a humildade, que é a simplicidade, que é a obediência, não importa os bens que tenhamos, se tenhamos ou não. Então é importante a gente fazer essas distinções hoje em dia, porque está muito misturada a coisa. E vem a terceira parte da ladainha de São José, a última parte, né, que é a intercessão de São José. Então nós vimos que a primeira parte faz a invocação relacionada aos mistérios da redenção, a segunda parte faz referência às virtudes de São José, e na terceira parte, né, vem a parte de intercessão, os pedidos, a intercessão de São José. Por fim, as últimas 9 invocações nos recordam a intercessão de São José em favor dos vários grupos de pessoas. Então, quem são? Os trabalhadores, né, tanto o trabalho remunerado, né, modelo de trabalhadores, né, como o trabalho doméstico, né, seria melhor traduzido assim, né, em latim, domestice vitae decus, seria melhor traduzido como glória da vida doméstica, né, a virtude, o trabalho doméstico. Na ladainha, em português, a gente coloca trabalho doméstico, né, mas em latim, traduzindo do latim como seria melhor a glória da vida doméstica, né? Ou seja, a vida doméstica tem que ser como se deve viver no céu mesmo. Depois, os diversos estados de vida sintetizados pela virgindade, guarda das virgens e pelo matrimônio, sustentáculo das famílias. Veja, São José tanto é o protetor, vamos dizer assim, o intercessor daqueles que guardam a castidade, da virgindade, desculpe, como é o sustentáculo da família, né? Então aí a intercessão de São José pelos matrimônios. Depois, por último, né, as pessoas que sofrem, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes e patrono dos moribundos. Também a semelhança da ladainha de Nossa Senhora, esta é saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos. Então é um paralelo à ladainha de Nossa Senhora. A ladainha de São José é um paralelo à ladainha de Nossa Senhora. Então, ao alívio dos miseráveis, aqueles que passam dificuldades, que vivem nas misérias, São José é alívio. É esperança dos doentes.
Em tempo de pandemia, os doentes perderam a esperança. Todo mundo acha que vai morrer e todo mundo fica com medo da morte, ao invés de pensar que a morte é a passagem para a vida eterna. Agora, quem não está preparado realmente deve ter medo de morrer. Agora, deveria se preparar, né? Porque quem não se preparou, o caminho é o inferno. Então, se a pessoa vai morrer e sabe que vai para o inferno, é claro que a pessoa vai ter medo de morrer. Agora, se a pessoa já se preparou e sabe que se morrer vai para a glória, né, e de lá poderá interceder pelos que cá estão, então não precisa ter esse medo todo de morrer. Né? Mas aos doentes, São José é esperança. Então, aos que estão doentes, recorram a São José como sua esperança. Né? E patrono dos moribundos. Né? Bom, a ladainha de São José conclui afirmando a adesão total deste ao plano de Deus. Né? Primeiramente com sua posição ao mal, terror dos demônios. São José é considerado o terror dos demônios. A gente proclama isso na ladainha de São José. Em sendo o terror dos demônios, ele mostra que dentro do plano de Deus, ele luta contra o mal. Veja, se São Miguel ele derruba o mal, porque ele derrubou Lúcifer, Satanás, né? O São José é o terror dos demônios, é aquele que luta contra o mal, aquele que combate contra o mal. Então, se você está precisando combater o mal, né, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua situação social, é São José a quem se deve recorrer, como o terror dos demônios, aquele que derruba o mal. Né? E, por fim, recordando sua custódia sobre o corpo místico do Filho. Ou seja, Jesus Cristo, São José, pai de Jesus Cristo, cabeça da igreja, também é pai espiritual do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Né? Então, como outrora cuidou da cabeça da igreja, que é Cristo, agora estende este cuidado aos seus membros, que somos todos nós batizados, todos os batizados, membros da igreja, filhos espirituais de São José. Assim, podemos invocá-lo com confiança. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. E da morte de São José, São José é assistido por Jesus e Maria na sua morte. Ele intercede pelos enfermos e agonizantes. Se a gente for, não está escrito isto na Bíblia, né? Mas a gente sabe que quando Jesus Cristo aparece publicamente, São José já não está mais na companhia de Maria, nem está na companhia de Jesus. Provavelmente porque José já tinha falecido. E como eram os três, é de se bem entender de que quando José está no seu leito de morte, ele está sendo acompanhado pelas duas pessoas mais preciosas ao olhar de Deus. O Filho Jesus, Filho de Deus, Jesus Cristo, e aquela que foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus, a própria mãe de Deus, Maria Santíssima. Estas duas pessoas estavam no leito de morte de José. Por isso, ele também é patrono da boa morte. Quando estivermos próximo da nossa morte, hoje todo mundo tem medo de morrer, quer ir logo para o hospital, vai ficar sozinho no hospital, tem medo de morrer. Na verdade, antigamente, quando se morria perto da família, se morria perto dos filhos, perto da esposa, a esposa ou perto do marido ou perto dos filhos. Dessa forma foi que José morreu, perto do seu filho Jesus, perto da sua esposa Maria. E os dois ali esperando que ele morresse, né? E ele se vai para a glória, né? E desta forma é considerado patrono da boa morte. Né? Então, quando estivermos perto da nossa morte, ao invés do desespero, procuremos os sacramentos, o sacramento da confissão, da unção dos enfermos, o auxílio de São José e o auxílio da Virgem Maria.
né? E assim é que um cristão católico deve se conduzir, né? Não como se conduz frente ao que nós estamos vendo, que estamos sofrendo nesta pandemia, né? Que a gente não quer ir nem na igreja com medo de pegar o vírus, e um cristão católico deveria estar preparado para combater todas essas coisas, né? Claro, se protegendo, ninguém é louco de sair aí, porque aí já seria o contrário disso, né? Você está se envenenando ou se expondo para morrer, isso é pecado. Se expor para a morte é pecado. É por isso que o suicídio foi considerado durante muito tempo na igreja um pecado gravíssimo, né? Porque é um pecado contra o 5º mandamento, que é não matarás. E a pessoa que tira a própria vida está cometendo um pecado contra o 5º mandamento, né? No entanto, depois a psicologia, a ciência mostra que a pessoa que se suicida, né, ela não está, ela é coagida a fazer por distúrbios psíquicos, distúrbios de substâncias no cérebro, e aí a igreja já não reconhece mais, assim, pelo menos visivelmente não dá. Visivelmente é um pecado, mas invisivelmente a gente já não consegue dizer se é pecado gravíssimo o que a pessoa fez ao se suicidar, já que uma das coisas que é determinante para o pecado é que você tenha livre vontade para fazer aquilo, né? Se você é coagido, então o seu pecado ou é atenuado ou o pecado não existe, né? Se você é coagido a fazer, o pecado não existe. Você tem que agir de livre vontade. E a pessoa que comete o suicídio, ela não tem livre vontade, né? E aí, de qualquer forma, o que eu queria colocar nesse paralelo é que você se submeter a determinados riscos que vão lhe fazer pecar, e se submeter ao risco já é um pecado, né? Então, dessa forma, a gente não vai correr, sei lá, entrar numa UTI cheio de pacientes espirrando com Covid, não, porque eu estou protegido por Deus. Não é assim, isso é pecado, é afrontar a Deus, né? No entanto, se a gente se mantém se protegendo, mas foge, por exemplo, de ir à igreja, esse é um outro pecado, né? Nem 8, nem 80. Você tem que se proteger, mas vai fazer o que Deus manda, né? A não ser que seja de um grupo de risco iminente de pegar o vírus, né? Bom, na questão do grupo de risco, todo mundo sabe disso, mas com as proteções devidas, você tem que buscar a sua vida de santidade e se manter como um católico, né? E na hora que pegar o vírus e que tiver doente e for para UTI e for entubado e todas as coisas dessas, tem que agir em qualquer momento desse como católico. Não é ser católico só na hora que eu estou na alegria, na hora da tristeza e da doença eu deixo de ser católico. Não, muito pelo contrário. É para viver uma coerência, né? É viver com coragem, né? E como São José. Prudência, coragem, ser forte, né? E rezar, né? E não pensar que é dono de tudo, que é capaz de tudo, porque só Deus pode. Nós não podemos nada. Então é se entregar a Deus, a Santíssima Virgem Maria, a São José, e assim que eles nos conduzam. Porque se for da vontade de Deus, ficaremos aqui na terra, se não for, Ele nos levará para o céu, né? Agora, se não for da nossa vontade, aí a gente pode perder o céu e ir para o inferno. Então, um católico, ele tem que estar preparado para ir para o céu. Então ele tem que estar preparado a qualquer momento. Vigiai e orai. Se Jesus Cristo voltar hoje, eu tenho que estar preparado. Um bom católico, ou um católico de verdade, ele está preparado para isto. Um católico que não vive sua fé, ele vive num risco. Então, ele tem medo de tudo. Bom, esta seria a nossa live de hoje, né, sobre a litania de São José, ou a ladainha de São José. Fizemos aí a sugestão da Camila, né? Pediu para a gente meditar sobre a ladainha. Está feito aí. E quem não viu as lives anteriores, está gravada no IGTV. Também no canal do YouTube, Gotas de Catequese. Quem não for inscrito no canal Gotas de Catequese, eu pediria que se inscrevesse lá. Eu vou precisar de mais
seguidores, né? E aqui também no Instagram, no perfil do Instagram, quem não for inscrito, se inscreva no perfil do Instagram, aqui no perfil Gotas de Catequese. Nós estamos aí, acho que com uns 200 e poucos seguidores aqui, 400 e poucos lá no canal do YouTube. Vamos ver se a gente chega aos 500, né? Eu vejo aí determinadas pessoas que estão pregando o mal, que tem milhões de seguidores, e a gente, para fazer um trabalho de evangelização, fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais da Igreja Católica, né? É muito difícil, né? A gente atingir as pessoas para as pessoas entenderem, né? Agora, o mal, ele entra na casa das pessoas, e diversas pessoas aí têm milhões de seguidores para proclamar o mal e difundir o mal. Agora, para difundir o bem, a gente sente dificuldade, né? Então, conto com a ajuda de vocês e, na medida do possível, nós vamos colocando novos conteúdos aqui. Na semana que vem, na live que vem, eu estarei aqui com o Padre Cícero Lenisvaldo, conversando um pouco sobre São José, e dentro em breve nós faremos o sorteio aqui de um devocionário de São José. Nós faremos o sorteio de uma caneca do canal Gotas de Catequese, que a gente está preparando, e de um livro, Glórias de Maria. Então, se preparem aí, que dentro em breve a gente vai lançar esse sorteio, e vocês vão lá e se inscrevem para participar, e dentro em breve a gente anuncia isso. Fiquem todos com Deus. Valei-nos São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.